TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, Construmóvel contabiliza quase 30 milhões de reais em negócios em 6 dias de feira. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. E um passageiro ficou trancado às ferragens por cerca de 3 horas depois de um acidente por volta das 10h40 da noite deste domingo na BR-386. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Lajeado, um caminhão seguia no sentido interior capital quando perdeu o freio ao descer a serra no quilômetro 406 da rodovia. Com isso, tombou na lateral da pista. Segundo o policiamento, o caminhão emplacado em Canoas ficou preso a algumas árvores e o condutor e o passageiro, que não foram identificados, ficaram feridos. Eles receberam socorro da polícia e dos bombeiros e foram encaminhados para atendimento hospitalar. E o condutor de um automóvel Fiat Palio fugiu depois de causar um acidente com mais 2 veículos no centro da cidade na madrugada deste domingo. De acordo com a Brigada Militar, o veículo colidiu em um Peugeot 307 e um Vectra, que estavam estacionados na rua José Brock. Segundo a polícia, com a batida, o Palio adentrou a uma propriedade da rua. Sem o motorista para prestar esclarecimentos, o automóvel foi guinchado. Os outros 2 carros tiveram danos de médio porte e foram liberados depois do registro da ocorrência. Ninguém ficou ferido. E 2 homens armados e usando toucas ninjas fizeram o motorista de um caminhão refém em assalto por volta das 2h10 da madrugada desta segunda-feira. O condutor de um Mercedes-Benz foi rendido no bairro Campestre, aqui em Lajeado, quando seguia em direção à ERS 130, depois de sair de uma distribuidora. Segundo o boletim de ocorrência, a dupla de criminosos que estava em um Renault Scenic abordou o veículo de carga na rua João Goulart. Eles ordenaram que o motorista dirigisse no sentido a Bom Retiro do Sul pela BR-386, com o carro seguindo. Em uma estrada de terra, a carga de cosméticos transportada pelo caminhão foi baldeada. Antes da fuga, os bandidos ainda amarraram o condutor, que conseguiu se soltar posteriormente e pedir ajuda em um posto de gasolina às margens da BR-386 em Estrela para ligar para a polícia. E um motociclista ficou ferido em uma colisão entre a motocicleta CB300 e um automóvel por volta das 9 horas da noite deste domingo. O acidente ocorreu no quilômetro 316 da BR-386, na pista no sentido interior capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, que prestou socorro junto com o SAMU, William de Miranda, de 28 anos, foi encaminhado ao Hospital Bruno Born com lesões leves. E o Teatro Dante Baroni, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, recebeu o encontro que discutiu os 18 anos do Código de Trânsito Brasileiro. Em pauta, os avanços já obtidos e o que ainda precisa ser aprimorado para reduzir o número de mortes nas estradas. Veja com o repórter Tiago Pintaúdi. 6 milhões de veículos. Essa é a frota do Rio Grande do Sul. Há 10 anos, a quantidade que circulava era quase a metade da atual. Esse aumento é visto como um dos principais problemas quando se trata de reduzir o número de acidentes. Numa malha rodoviária limitada, ela é finita, não cresceu na mesma proporção do aumento de automóveis. Então, assim, mal comparando, seria que num domingo chuvoso, num shopping, tu esbarra contra pessoas porque tem muita gente num espaço limitado. Agora, só que não dá para esbarrar entre carros, porque aí dá os acidentes, dá as mortes, e esse é um dos motivos, né? Pouco discutido com a sociedade. Para o professor do Laboratório de Sistemas de Trânsito da URGS, é preciso investir em uma boa sinalização. Segundo ele, os recursos despendidos não são elevados, mas decisivos para diminuir o número de vítimas. Os custos com projeto e execução de sinalização em uma extensão de 20 quilômetros de rodovia são aí 980 mil reais, não chega a 1 milhão. Ora, 1 quilômetro de rodovia pavimentada, em média, está quase 5 milhões.
Então o custo da sinalização não chega a 20% do custo de 1 quilômetro de rodovia. Ora, são recursos reduzidos para que se tenham as rodovias bem sinalizadas e, por consequência, um trânsito mais seguro. Já o presidente do Sindimoto chama a atenção para a formação do condutor. Walter Ferreira defende uma revisão do sistema adotado para se obter a carteira de habilitação. Uma formação decente, uma formação que capacita, que deixa ele técnico, preparado para enfrentar as adversidades do trânsito. Eu digo isso não só para os motociclistas, mas também para os motoristas de carro, de caminhões, que estão despreparados para pilotar, conduzir carro pequeno a um caminhão de 40 toneladas. E o CONTRAN e o DENATRAN são alienados aos interesses do capital e não da vida em si que nós defendemos, que é o bem maior. Então eu faço essa comparação. Nós temos que fazer para o bem maior que é a vida ou nós temos que pensar no capital? Pensem no capital, mas acima de tudo, pensem na vida. Veículos tecnicamente preparados, condutores bem preparados e habilitados, menos acidente, menos morte, menos custo e uma sobrevida muito maior. O debate sobre os 18 anos do Código de Trânsito Brasileiro foi promovido pelo DETRAN do Rio Grande do Sul. Trazendo vários painéis em várias áreas, né? E discutindo, inclusive, o próprio exame toxicológico dos nossos condutores e motoristas profissionais. Então, é um evento de grande importância, né, para a reflexão, né, porque existe uma lei e os acidentes de trânsito continuam ainda acontecendo. Será que isto é acidente de trânsito? Esse é o primeiro questionamento. Um rapaz de 23 anos foi preso pela Brigada Militar às 9 horas da noite deste sábado na rua Alfredo Matias Arenhar, no bairro Imigrantes, em Estrela. Ele portava um revólver calibre 32, 3 cartuchos e 3 estojos. Um menor que o acompanhava estava com um rádio HT, usado para monitoramento, escondido dentro da cueca. O homem foi encaminhado ao presídio estadual de Lajeado após não pagar a fiança de R$ 2.500. A Brigada Militar também prendeu um homem de 21 anos no bairro Oriental, por volta das 7h20 da noite de sábado. Ele estava foragido e foi encontrado na rua Germano Haschlosser. Foi nas proximidades da sua casa. Ele foi encaminhado ao presídio estadual de Lajeado. E um homem de 35 anos, morador de Lajeado, foi encontrado morto pela Brigada Militar às 2h30 da madrugada deste domingo. Ele estava caído na calçada da rua Carlos von Koseritz, no centro da cidade. Ele não apresentava lesões e, segundo uma testemunha, a vítima teria passado mal enquanto estava sentada na escada de um prédio e, posteriormente, caiu sobre a calçada. Uma outra pessoa que estava junto do homem teria solicitado ajuda no Hospital Bruno Born, ao lado do local do falecimento, e depois não retornou. O veículo da vítima estava estacionado na via, com as chaves em cima do banco. No interior do carro foram encontradas embalagens, uma delas usada para envolver cigarros artesanais. A vítima foi reconhecida por um irmão e posteriormente encaminhada ao Instituto Médico Legal de Cachoeira do Sul para necropsia. Testemunhas apontaram que ele era consumidor de drogas. Acompanhe agora o comentário da nutricionista Elizabeth Weisemann. Olá! Hoje vou falar as consequências de uma dieta com baixo teor de carboidratos. Os carboidratos são a principal fonte de energia para o funcionamento do nosso corpo. São encontrados, por exemplo, em pães, massas, batatas, aveia, mel, frutas, entre outras. Uma dieta isenta ou com baixo teor de carboidratos pode acarretar a depletação de glicogênio muscular, acelerando o processo de fadiga e diminuindo o desempenho físico. Além disso, a carência do carboidrato gera o uso inadequado dos aminoácidos ingeridos na dieta, que tem como função primordial a construção e reparo de tecidos, inclusive musculares, que neste caso serão utilizados erroneamente na produção de energia. Os estoques corporais de carboidratos, glicogênio, são as maiores fontes de combustível para o trabalho muscular, e a contribuição destes para o metabolismo durante o exercício físico é determinado por vários fatores, incluindo intensidade e duração do exercício.
Atletas de resistência devem manter reservas adequadas de glicogênio muscular e hepático, a fim de manter o bom desempenho nos períodos de treinamento e durante e após as competições esportivas. Com relação ao consumo proteico e a real quantidade de energia utilizada pelo organismo de um atleta, que depende muito do tipo de exercício que o indivíduo desempenha. Estudos comprovam que a prática regular de exercícios físicos pode aumentar a necessidade proteica, mas é muito importante que se avalie o grau de intensidade do exercício e, consequentemente, o aumento dessa necessidade. Todavia, é fundamental ressaltar que a ingestão em excesso de proteínas não implica em maior síntese proteica, além de ser prejudicial à saúde. Pesquisas recentes demonstram que quando a ingestão energética é adequada, carboidratos são importantes aqui. A ingestão proteica varia de 0,8 kg por grama a 1,8 de acordo com o tipo de atividade praticada. Vale salientar que praticantes de atividade física recreativa 4 vezes por semana, por 30 minutos, devem ingerir a mesma quantidade de proteínas de um indivíduo não praticante, ou seja, 0,8 kg por grama por dia. Com relação à ingestão de suplementos alimentares entre atletas e não atletas, nem todos precisam recorrer a suplementos ergogênicos para ter um bom desempenho. Sendo assim, um indivíduo que pratica musculação em uma academia ou corre 5 km 3 vezes por semana, por exemplo, tem uma alimentação adequada em energias e proteínas, não tem motivo algum para recorrer a esses produtos. Suplementos alimentares servem para suprir necessidades nutricionais e não podem substituir refeições nem agir como dieta exclusiva. São indicados para as pessoas saudáveis com alguma carência de nutrientes. E lembre-se, o nutricionista tem como objetivo principal em sua profissão e promoção e manutenção da saúde dos indivíduos através de uma alimentação adequada. Uma ótima semana a todos! Na sexta-feira, cerca de 50 moradores dos bairros Moinhos d'Água e São Bento interromperam a ponte de mão única sobre o arroio Saraquá, que liga os dois bairros na IRS 413. Eles reivindicam a construção de uma nova ponte mais larga e que permita a passagem simultânea de veículos nos dois sentidos, ou ampliação da ponte já existente. Representado pelo secretário Auri Reiser, o governo de Lajeado apoiou o protesto da comunidade. Ele lembra que no fim de 2013, o DAER rejeitou o projeto enviado pelo Executivo, alegando que seria inviável construir uma nova ponte ao lado da atual. Outro projeto de ponte com 12 metros de largura e 30 metros de comprimento e aí 80 centímetros mais alta do que a atual foi encaminhado à autarquia, mas daí a alegação de recusa foi de que existiria uma curva muito acentuada. Sugeriram ao Executivo Municipal realizar um novo projeto com a ponte 7 metros para o lado. Acidentes, demora e espera para a passagem dos veículos, a falta de proteção lateral, que foi derrubada em um acidente, são alguns dos problemas relatados pelos moradores. O protesto durou pouco mais de 1 hora, encerrando-se por volta das 6h30 da tarde e foi acompanhado pelo 3º Pelotão Rodoviário da Brigada Militar de Cruzeiro do Sul. E o Brasil garante 45% de fontes renováveis na produção de energia. A informação foi defendida pela presidente Dilma Rousseff no encontro da Organização das Nações Unidas. Na área de energia, nós garantimos 45% de fontes renováveis na produção de energia como um todo no Brasil. É bom lembrar que nos países, no conjunto dos países, a média mundial, portanto, é de 13%, enquanto que na OCDE a média seria de 7%. Então, 45% é um número bastante significativo. Como é que nós compomos esse número? Nós compomos porque tem 66%. É bom lembrar que a matriz energética é matriz de eletricidade e matriz de combustível. Na matriz de eletricidade, 66% é da fonte hídrica na geração de energia elétrica, de eletricidade. A participação de 23% das fontes renováveis, aí excluídas a energia elétrica, eólica, solar e biomassa.
na geração de energia elétrica, repetindo. O aumento de 10% na eficiência elétrica. Ao mesmo tempo, nós pretendemos, na matriz de combustível, na matriz de energia para transporte, a participação de 16% do quê? De etanol carburante e também, eu falei errado, é na matriz energética, de 16% de etanol carburante e das demais biomassas, tá, na matriz elétrica, totalizando então 16%. Então esses 16% são integrados tanto por etanol carburante quanto por exemplo, bagaço de cana para gerar eletricidade. E a cúpula do G4 reúne chefes de governo da Alemanha, Brasil, Índia e Japão. Veja o pronunciamento da presidente Dilma. Senhores chefes de Estado e de governo, eu queria dizer que a cúpula do G4 ocorre em um momento bastante significativo. Este ano nós celebramos os 70 anos da criação das Nações Unidas e também estamos também celebrando os 10 anos do G4. De lá para cá, a situação mudou de forma bastante concreta. Em 45, eram 51 estados que integravam a Assembleia Geral das Nações Unidas. E o Conselho de Segurança das Nações Unidas tinha 11 membros, portanto, 22%. Hoje são 193 estados e um Conselho de Segurança composto de 15 membros, portanto, uma queda bastante significativa no percentual de representação do Conselho vis-à-vis a Assembleia Geral. A realidade internacional também passou por profundas mudanças. Acredito que a adoção neste ano da Agenda 2030 vai permitir que se dê passos concretos pela via das negociações para que nós encontremos soluções para um problema bastante relevante, que é a questão da mudança do clima. Acredito também que quando se trata da paz e da segurança coletiva, que hoje estão ameaçadas, esses resultados não foram muito avançados. Por isso, a reforma do Conselho de Segurança da ONU permanece como a principal questão pendente na agenda da ONU. Nós precisamos de um Conselho renovado que reflita adequadamente a nova correlação de forças mundial, muito distinta daquela de 1945. Precisamos de um Conselho de Segurança representativo, legítimo e eficaz. Reafirmo nessas palavras iniciais o firme compromisso do Brasil com o G4 e com o nosso objetivo comum de fortalecer o sistema multilateral de paz e segurança, e reservo o resto do meu pronunciamento para a próxima intervenção. Muito obrigado. A inserção da Univates no cenário internacional é hoje um dos pilares estratégicos da instituição. Pensando nisso, a Univates participou recentemente de uma missão pela Europa, sendo representada pela gerente de assessoria de assuntos interinstitucionais e internacionais, a Viviane Bischoff. Além de visitar universidades parceiras, Viviane participou da feira anual da Associação Europeia de Educação Internacional, realizada em Glasgow, na Escócia, de 15 a 18 de setembro. O evento reuniu mais de 5.000 pessoas de 90 países e contou com a participação de nomes importantes, como a advogada de direitos humanos, a baronesa Helena Kennedy. Ela é natural da cidade, que sediou o evento e proferiu a conferência de abertura, na qual destacou a importância do acesso à educação. Além das conferências, foram realizados workshops, sessões de diálogos e eventos de relacionamento. Para Viviane, foi importante a Univates participar do evento para o encontro com as instituições já parceiras e para a abertura de novas possibilidades de intercâmbio de alunos e professores e para a pesquisa. Como resultado, cita contatos para a realização de convênios com instituições da Hungria, Estados Unidos, China, Macau, Rússia e África do Sul. E o Congresso Nacional retoma a análise dos vetos da presidente Dilma nesta quarta-feira. Veja com Sabrina Mâncio na matéria da TV Senado.
O presidente do Congresso Nacional avisou. Nós vamos convocar o Congresso Nacional para quarta-feira, às 11h30, para concluirmos a apreciação de vetos. Há uma cobrança com relação à conclusão daquela sessão, que avançou bastante, e essa tensão aborrece muito. Na semana que passou, os parlamentares mantiveram 26 vetos da presidente Dilma Rousseff a projetos aprovados no Congresso. Venceu o argumento de que a maioria das matérias vetadas aumentaria os gastos públicos justo quando o governo tenta cortar despesas e aumentar receitas. A sessão avançou pela madrugada, mas restaram na pauta vetos a 6 projetos, o que altera regras relativas à ocupação de terrenos de marinha, o que isenta o óleo diesel da cobrança de PIS/COFINS, o que muda o plano de carreira dos servidores do Judiciário com reajustes salariais de até 78%, o que estende o reajuste do salário mínimo a todos os aposentados, vários artigos da MP do futebol, como a criação de mais uma loteria, e 3 pontos da lei sobre as dívidas dos estados e municípios com a União. Além disso, já entrou na lista mais um veto sobre o depósito e venda de veículos apreendidos. E no plenário do Senado estão 2 medidas provisórias. A MP 679 trata dos Jogos Olímpicos de 2016. Ela permite, por exemplo, o uso de imóveis da União e facilita a emissão de vistos para visitantes estrangeiros durante os Jogos. A MP 681 amplia de 30% para 35% o limite do crédito consignado, que são aqueles descontos autorizados pelo trabalhador na folha de pagamento. O texto permite incluir as despesas com o cartão de crédito. As 2 medidas provisórias trancam a pauta e têm que ser votadas antes de outros projetos. A Construmóvel terminou neste domingo e contabiliza quase 30 bilhões de reais em negócios. Amanda Cantu esteve no Parque do Imigrante neste fim de semana e traz mais informações. Com o tema Cidades Criativas, a Construmóvel 2015 reuniu o melhor da construção civil, mobiliário e decoração do Vale do Taquari, se fortalecendo como uma das maiores feiras do setor no interior do estado e movimentando quase 30 milhões em negócios. Entre os dias 22 e 27 de setembro, a feira, que teve sua primeira edição realizada em 2003, reuniu cerca de 250 expositores, que apresentaram as novidades no setor, além de ideias criativas e sustentáveis. A Construmóvel, eu acho que ela é muito importante. As pessoas falam de crise, a gente tem que mudar as ideias. Eu senti uma firmeza muito grande pelas pessoas vindo de longe, perguntando informações sobre o produto, disponível de entrega, os marceneiros querendo entender, os arquitetos, os construtores também gostaram muito da ideia desse produto, que a Bernec é uma empresa de muitos anos, é uma empresa de responsabilidade, sustentável. Então esse é um grande motivo da Construmóvel, que eu acho que deveria acontecer mais vezes, mas às vezes não dá, né? Sim, eu acho que vai refletir bastante na nossa venda a partir de amanhã. A feira é referência na região, né? E como nós somos uma empresa jovem, apenas 2 anos e meio de empresa, é a segunda participação nossa para adquirirmos maior visibilidade regional, né? A circulação de pessoas é intensa, né? Então agrega bastante, porque na correria do dia a dia passa despercebido nossa empresa para muitas pessoas, então a feira é uma maneira de abordar e divulgar a empresa para essas pessoas também, né? Esses futuros clientes. Tirando a quarta-feira, que foi de muita chuva, o evento foi muito bom, bem positivo e as expectativas são bem boas. Provavelmente estaremos aqui na próxima edição. Além das exposições, a Construmóvel também contou com palestras, painéis e workshops com profissionais de renome, como a arquiteta e apresentadora do programa Olho Mágico da GNT, Carolina Vanbier. Ao todo, cerca de 21 mil pessoas prestigiaram o evento. A gente tira a dúvida, o que é mais caro, o que é mais barato, sem conta, por exemplo, todas as vezes que eu venho aqui eu até compro alguma coisa. Eu acho legal, porque tem bastante coisa que a gente pode ver, tirar dúvidas, enfim, como eu digo, assim, em geral, né? Eu, pelo menos, para mim é ótimo. Eu sempre venho para cá, todos os anos. Olhar, em suma, as alternativas que tem para construção, né, e decoração, onde reúne num só espaço todas as alternativas, né? Então isso é muito legal, porque a gente que não tem mais muito tempo, né, para sair, a visitar todas as lojas, e aqui a gente encontra tudo e
e com um bom tempo para olhar opções e vir com a família, né? A gente basicamente visita todas as Construmóvel e essa daqui me parece até a melhor. Em outras ocasiões a gente lembra de outras feiras que eram mais reunidos assim nos mesmos núcleos o produto. E agora essa não, a gente vê mais diversificado nos pavilhões. Eu acho que isso é interessante. Tu vê muita coisa ao mesmo tempo, então é legal. Tu consegue ver materiais, consegue avaliar melhor isso, as tendências. Então eu acho que está bem legal. A sustentabilidade é o que tu vê mais presente nessa última, né? Enfim, é legal tu mudar um pouquinho, tu ter essa mentalidade, tu perceber a necessidade, né, da sustentabilidade. Que bom para todos, né? Bom para nós, o meio ambiente agradece. O presidente da ACIL, Alex Schmidt, enaltece o sucesso da edição em um momento de crise para o setor. Para o presidente do evento, Clécio Vargas, o sucesso da Construmóvel 2015 se deve aos expositores, que acreditaram no potencial da feira. Para ele, os resultados foram satisfatórios, tanto para organizadores como para comerciantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. No Brasil, representam 30% dos óbitos na faixa etária de 20 a 59 anos de idade. Por isso, a data comemorada nesta terça-feira não deve passar em branco. É o Dia Mundial do Coração. Historicamente associadas aos homens, hipertensos, sedentários, com sobrepeso, estresse e histórico familiar de infarto, essas patologias vêm crescendo entre as mulheres. A boa notícia é que o controle dos fatores de risco mostra-se responsável por pelo menos 50% na redução da mortalidade das doenças cardiovasculares. Segundo a cardiologista Adriana Balbinot, é fundamental que as pessoas adotem um estilo de vida mais saudável, mantenham uma alimentação balanceada, controlem o peso, pratiquem atividades físicas regularmente, tenham momentos de lazer em família e com amigos e realizem revisões de saúde periódicas, com medida de pressão arterial, exames de colesterol e glicemia, entre outros. E o Rio Grande do Sul aderiu à campanha Doar é Legal, na Semana Estadual de Doação de Órgãos. Veja com André Martins. Para marcar a Semana Estadual de Doação de Órgãos, a Secretaria da Saúde anunciou em solenidade no Palácio Piratini a expansão do projeto Doar é Legal. As pessoas poderão entrar em qualquer um dos sites do governo, se cadastrar como doador e receberão esse certificado do Poder Judiciário, onde a pessoa está demonstrando a sua vontade, o seu desejo de ser doador de órgão. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, até setembro de 2015, o Rio Grande do Sul realizou 172 doações, 32% a mais que no mesmo período de 2014. Durante a cerimônia, hospitais receberam certificados pelo trabalho na captação de órgãos e médicos que atuam na área de transplante de órgãos foram homenageados. Transplantado há 11 anos, Pablo Pi ressaltou a importância de doar. Quando a pessoa dá um órgão para uma outra pessoa, está dando uma nova oportunidade, né? Mas essa oportunidade só é possível quando a gente informa a família, tá? A família é o principal meio de conseguir que a doação se efetive. Nesta quarta, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais realiza reunião ordinária a partir das 8h30 da manhã na sede do Centro de Apoio às Associações de Bairros de Lajeado, que é na Bento Gonçalves, no centro. Na pauta, a aprovação da ata 07 de 2015 da reunião ordinária, o ofício expedido para a Secretaria do Meio Ambiente, referente às alterações na legislação, votação para o nome ou novo nome do Conselho, que é uma sugestão CONFAL, e competências do Conselho. Diferença entre o Centro de Controle de Zoonoses e Vetores e o Conselho, além de informações da última enchente e definição de novo dia e horário para a reunião deste Conselho. Caso não seja possível a participação do conselheiro titular, é solicitado contato com o suplente. Não havendo a possibilidade da presença de ambos, os membros do Conselho solicitam justificativa. E a Semana do Peixe começa com preços mais baixos para incentivar o consumo. Luana Karen traz as informações.
Começa hoje e vai até o dia 16 de outubro a Semana do Peixe. Nesse período, o governo, em parceria com os supermercados, promove ações para vender o pescado a preços mais baixos como forma de incentivar o consumo. Para aproveitar os descontos, o consumidor deve comprar em mercados participantes da campanha. A programação completa da Semana do Peixe está disponível na página do Ministério da Pesca e Aquicultura na internet. De Brasília, Luana Karen. Acompanhe agora o comentário da professora Fernanda Dalloglio. Olá, sou Fernanda Dalloglio, professora e instrutora da Para Falar Treinamentos. Já falei com você sobre pontos importantes na montagem de um currículo, comunicação verbal e escrita. Hoje vamos abordar as questões de vestimenta, postura, que é a comunicação não verbal, e comunicação oral em processos seletivos. Muito já se ouviu falar em vestimenta adequada para o mercado de trabalho e para os processos seletivos. Existe um padrão sim, o de não usarmos roupas curtas, barriga de fora, não sobrecarregar na maquiagem, enfim, tudo que deixe o nosso visual exagerado. Atualmente algumas questões modificaram, cor de esmalte, estilo de cabelo, enfim. E é por isso que devemos respeitar o perfil de cada empresa e de cada cargo para saber o que usar no processo seletivo e de que forma se portar. Algumas oportunidades requerem pessoas mais alegres, outras já vão exigir pessoas mais centradas, quietas, com um poder de concentração maior. Isso pode estar refletido na vestimenta e no seu comportamento na hora da seleção. O importante, de fato, é conhecermos muito bem o nosso perfil. Para isto, é interessante fazer um mapeamento de perfil de carreira, o que oferecemos na Para Falar, para que possa enviar o seu currículo somente para as vagas às quais o seu perfil e o seu currículo se encaixam. Postura em todos os momentos é importante. Somente cuide com autoconfiança demais para não parecer arrogante. Isto contará como algo negativo para você. A comunicação oral em processos seletivos engloba tudo o que for dito no processo seletivo, bem como tom de voz, simpatia e empatia, grau de cultura e conhecimento de mercado. Através da sua comunicação oral, deixará claro para quem estiver realizando o processo seletivo dos conhecimentos que possui. Pesquisas internacionais apontam que 55% do que conta em uma boa comunicação é a comunicação não verbal, ou seja, gestos, expressões faciais, postura. 38% o tom de voz, a maneira com que falamos, e 7% a palavra dita. Ou seja, para estar 100% em uma boa comunicação, devo gesticular de forma correta, devo utilizar o tom de voz adequado e ainda me aperfeiçoar no que vai ser dito. Além de alguns processos seletivos exigirem uma produção textual, para analisar se você tem condições de manter uma escrita profissional. Não é tarefa fácil, mas há solução. Cursos de comunicação oral e escrita vão lhe ajudar a melhorar e chegar ao 100%. Quer saber mais? Acesse nosso site www.parafalar.com.br, através do Facebook Para Falar e mais informações ainda pelo fernanda@dalloglio.net ou 8416-1506. Agradeço a atenção de todos, tenham todos um bom dia. Com uma carreata que saiu da sede antiga no centro da cidade, a Società Italiana Tutti Fratelli fez a sua transferência para a nova sede social, situada na Rua Três Passos, no bairro Universitário. A solenidade de inauguração aconteceu com chuva, o que obrigou as pessoas a se aglomerarem no hall de acesso. O ato contou com a presença de diversas autoridades, grupos de cantoria italiana, associados e os ex-presidentes da Tutti Fratelli. O primeiro a discursar foi o prefeito Luiz Fernando Schmidt. Ele destacou a coragem e o espírito empreendedor dos italianos. Sobre a nova sede, Schmidt elogiou as pessoas que se dedicaram na realização da obra. Em nome da diretoria da Tutti Fratelli, falou o vice-presidente Ângelo Fauri. Ele agradeceu a todos que contribuíram e trabalharam na realização desta obra. A construção foi realizada em 1 ano e meio, com 1.900 metros quadrados, projetada pela equipe do engenheiro Sidney Zen. O salão oferece todas as condições para a realização de grandes eventos sociais e culturais.
A primeira música cantada nas novas dependências foi Mérica Mérica, entoada pelo grupo de cantoria da Tutti Fratelli. Depois da solenidade foi realizado um filó, em que foram servidas comidas típicas da culinária italiana. Também aconteceram apresentações de diversos grupos de cantoria italiana aqui da região. E o capitão da Seleção Brasileira de Rugby, o Fernando Portugal, fala sobre este esporte, com vistas já nas Olimpíadas de 2016. Vou dizer que nos melhores sonhos que eu tenha sonhado com o rugby grande no Brasil, esse cenário que a gente está vivendo hoje não estava nesse sonho. Não tinha perspectiva nenhuma de que a gente pudesse jogar os Jogos Olímpicos, isso a gente nem pensava. Talvez a gente pensasse em Copas do Mundo de Rugby, que é um evento tradicional da modalidade, mas em Jogos Olímpicos assim a gente nunca pensou. E de repente a gente se vê num cenário olímpico, né, uma Olimpíada que vai ser sediada pelo nosso país, a gente já com a vaga garantida. Então é uma alegria enorme, uma honra enorme de representar o Brasil e mostrar a nossa modalidade para esse público que desconhece muito o rugby, mas também uma responsabilidade, né? Porque a gente também tem que tirar aí décadas de defasagem no nosso desenvolvimento competitivo, né, internacional, e de repente apresentar dentro do maior cenário competitivo de qualquer esporte, que é os Jogos Olímpicos. Hoje o trabalho é muito forte, muito profissional. Se a gente antes treinava só com os nossos clubes, e os clubes no Brasil de rugby treinam só no período à noite, né? Porque todo mundo trabalha ou estuda nos outros períodos. Hoje a gente já treina em período quase que integral, né? A gente tem treinos com a seleção brasileira todos os períodos de manhã, 2 vezes por semana a gente também treina à tarde e à noite a gente treina com os clubes. Então está todo mundo já se dedicando exclusivamente para o rugby num sistema completamente profissional, mas ainda contando muito com a paixão, porque o cenário ainda não é completamente adequado. A gente está há 1 ano de centralização, a gente treinando todos os dias juntos, a seleção junta. A gente precisava de jogar mais torneios, então a gente jogou muitos torneios internacionais nesse período de preparação para o PAN. Então hoje a gente chega com uma seleção bastante competitiva. Sou o Fernando Portugal, capitão da Seleção Brasileira de Rugby Sevens, que está se preparando para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. A gente tem uma montanha enorme, uma escalada enorme para conquistar ainda do esporte dentro do país, mas a gente vem se preparando com muito sacrifício, com muita paixão, e a gente espera apresentar a nossa modalidade no Rio de Janeiro com muito coração, com muito empenho, com muita competitividade. Eu queria convidar a todos aí a participarem, a seguirem ao Brasil Rugby, ao rugby do Brasil, nessa caminhada que a gente está tendo até os Jogos Olímpicos 2016. Aqui na região, o rugby ganha destaque com a equipe Centauros de Estrela, que participa do campeonato estadual. Já a versão juvenil e feminina dessa modalidade. Mais esportes você acompanha daqui a pouco no Papo de Boleiro. E veja como será esta terça-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão do clima para esta terça-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E nesta terça-feira segue o tempo seco em todas as regiões. Há uma massa de ar seco que predomina sobre o Rio Grande do Sul, que impede que aquela chuva arada que estava aí durante 2 semanas como companheira nossa de todo dia, volte aqui para a região. Então, pelos próximos dias, ou pelo menos até quarta-feira, não há previsão de chuva para a região. Os dias tendem a ser bastante claros, assim como o de hoje, que a gente fica até com dificuldade para olhar para vocês aí de casa nessa claridade, mas isso tudo tem uma explicação, porque a gente estava com muitos dias de nublado, então o olho desacostumou um pouquinho da claridade. As temperaturas também seguem mais ou menos na mesma faixa. Não vai ter calorão nos próximos dias e nem muito frio. As médias não oscilam tanto. Vamos ver então como ficam as temperaturas nesta terça-feira aqui no Vale do Taquari. Em Lajeado, o dia amanhece com sol e um pouco de nuvens. A mínima prevista é 14 graus e a máxima chega aos 24 graus à tarde. Em Estrela também, o dia amanhece com bastante sol, mas ao longo do dia podem ocorrer alguns períodos de nebulosidade mais intensa. A mínima é de 12 graus e a máxima chega aos 22 graus nesta terça-feira em Estrela. Este foi então o Boletim do Tempo. Nós voltamos na próxima edição do programa e eu, é claro, espero por você. Até lá! Obrigado, Rodrigo.
Integrando as ações do projeto Tem Barulho no Museu, o Cineclube Real, instalado junto ao sótão da Casa do Museu, na Rua Visconde do Rio Branco, 604, em Arroio do Meio, oferece sessões gratuitas de cinema, abertas à comunidade em geral, todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite. A programação de outubro terá no dia 1º a exibição de Heimat, que é a exibição da saga da família Simon, em capítulos mensais, com acompanhamento do professor Roque Bergas. O áudio é em alemão, sem legendas. 8 de outubro é o dia do Cine Brasil, com O Lobo Atrás da Porta. No dia 15 é a vez da obra indicada pelo público. O filme será E Se Vivêssemos Todos Juntos. No dia 22, a jornalista e escritora Meire Brode é convidada para um bate-papo sobre o filme O Mercado das Notícias. E para encerrar, no dia 29, o Cine Nostalgia, Gecão, um fofoqueiro no céu. Este foi o Redação Informativa desta segunda-feira, 28 de setembro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita nesta terça-feira, às 6h30 da tarde. Você acompanha a nossa programação no www.tvinformativo.com.br. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.